Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje aqui diretamente do CT, literalmente do vestiário da comissão técnica do Blumenau Esporte Clube, acabei de ler a notícia que Marino Inestrosa, colombiano, tem negociações muito avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no nosso vídeo sobre o atleta, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados finalmente, né? Podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Inestrosa nesse ano de 2025. Lembrando mais uma vez, pessoal, que ele tem 22 anos de idade, 1,72 m e fez toda essa temporada pelo Atlético Nacional, grande clube do futebol colombiano. Vamos lá. 25 jogos, 23 deles como titular, marcou 5 gols, deu 5 assistências, 40 passes para finalização, 40 remates, acertou o gol em 22% deles, desperdiçou a posse de bola em média 9,7 vezes a cada 90 minutos, sofreu 36 faltas, acertou 80% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Marino Inestrosa nesse ano de 2025. Galera do Flusão, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Flusão, que, por sinal, são as mesmas cores aqui do Blumenau, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Marino Inestrosa, que é um atleta que muitos não vão se lembrar, mas ele fez base no Sub-20, no futebol brasileiro, ficou muito tempo na base do Palmeiras, beleza? E é um cara que demorou um pouco para se firmar no futebol, né? Esteve no futebol mexicano, no futebol dos Estados Unidos, não conseguiu ser um protagonista tão ferrenho nessas equipes. E a partir do ano passado, quando ele volta para a Colômbia para jogar pelo Atlético Nacional, aí sim ele começa a adquirir um certo protagonismo. Segundo semestre de 2024, ele vai muito bem, participa ativamente da campanha do título do Atlético Nacional no Campeonato Colombiano e começa também muito bem. 2025 como um titular absoluto, um protagonista de sua equipe, não à toa, foi convocado, esteve relacionado para 4 partidas da seleção colombiana agora, nas últimas eliminatórias, chegou até a fazer uma partida atuando pela seleção principal do seu país. Então, é um jogador que teve altos e baixos na sua curta carreira, ainda, né, ele tem 22 anos de idade, mas nesse momento, vive sim uma excelente fase, tá bom? E mesmo sendo um atleta muito jovem, pessoal, será que a parte clínica pode despertar algum tipo de preocupação na gente? Bora responder essa pergunta com o histórico de lesões, pessoal, do atleta. E assim, lá em 2023, quando ele estava no futebol mexicano, ele até sofreu uma lesão bem chata, né, no joelho, ficou 50 dias afastado, mas antes disso e depois disso, não é um atleta assim que coleciona lesões consideráveis. Então, a princípio, é um cara saudável fisicamente, beleza? E quando falamos, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais a gente pode falar sobre Marino Inestrosa? Bora lá, que talvez seja a parte mais legal do nosso vídeo, né? Com a gente trazendo para ilustrar o mapa de movimentação, o mapa de calor do jogador, nesse ano de 2025. Vamos lá, vamos falar sobre o Inestrosa. Ele é um atacante, tá bom, pessoal? Um atacante de lado de campo, preferencialmente, destro, tá bom? Como vocês percebem pelo mapa dessa temporada, é um cara que faz mais o corredor pelo lado direito. Claro, é um jogador que pode eventualmente fazer o pé trocado com o lado esquerdo, pelo lado esquerdo, nada impede, é um jogador muito jovem, que pode se adaptar, um cara que até usa bem o pé esquerdo também, mas a princípio é um jogador para fazer o pé natural, como a gente fala, que é um destro jogando pelo lado direito. Muitos vão olhar e falar, pô, Felipe, então esse cara faz exatamente a função que o Aras fazia dentro de campo? Eu diria que não, tá bom? Claro que você achar um jogador que faça o que o Aras faz é quase impossível, né? O Aras é um cara muito acima da média, na minha opinião, ele é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro, muito pela capacidade também dele jogar pelos dois lados do campo e como um meia também, né? Um jogador de total circulação, um jogador quase onipresente dentro de campo. Marino Inestrosa não é esse tipo de atleta ainda, tá bom? O Inestrosa é um jogador de muita velocidade, inclusive ele tem bem mais velocidade que o Arias,
tá bom? Um cara de 1 para 1 ofensivo forte, um cara que se tiver campo para correr, principalmente, vai levar muito perigo às defesas adversárias, mas não é um jogador de tanta circulação, tanta onipresença dentro de campo. Não é um cara que vai aparecer como meia, tá bom? É um cara que até pode aparecer pela esquerda, mas ainda não é muito o seu ponto forte, é mais um jogador de força física, assim, por mais que ele não seja alto, é um cara com uma boa estrutura corporal, um cara capaz de sustentar duelos, ganhar divididas, explodir em velocidade. Ainda não é um jogador com uma finalização muito apurada. Esse ano vem sendo a temporada mais artilheira dele em média por minutos, mas o Inestrosa não é um jogador de muitos gols ao longo da sua carreira, então assim, é um atleta um pouco diferente de John Arias, por mais que ele seja parecido em relação à estatura, país de origem, né, até a idade que chega no futebol brasileiro, o Arias chegou mais ou menos com essa idade também ao Fluminense, mas é um jogador com uma outra característica, por mais que possa, claro, ocupar o lado direito do campo. Se a gente fosse comparar o Inestrosa com um atleta do elenco do Fluminense, não em relação à qualidade técnica, porque eu acho que ele tem mais, mas ele é um cara que lembra mais o Kevin Serna do que o próprio John Arias, beleza? E continuando nessas comparações, pessoal, é claro que a gente acaba associando muito ao John Arias. Então, vamos comparar fisicamente se Marino Inestrosa deixa a desejar, é melhor, pior, em relação ao ex-colombiano do Fluminense? Bora lá, pessoal, uma pequena análise física dos atletas. Estou comparando Marino Inestrosa com o John Arias, que acabou de deixar o Fluminense. Os números do Arias são em relação ao Brasileirão do ano passado, tá bom? E do Inestrosa em relação à Liga Colombiana de 2024. A gente pode perceber, por exemplo, que o Inestrosa, como eu falei, é um jogador que atinge velocidades muito mais altas do que o John Arias. Teve um pico de velocidade de 34,2 km por hora na última Liga Colombiana, uma velocidade muito alta, enquanto o Arias ficou com 30,7 metros por minuto percorrido, aquela capacidade do jogador de se manter percorrendo distâncias durante toda a partida. Um empate quase técnico entre o Arias e o Inestrosa. Mas aqui tem uma diferença. O Inestrosa, por fazer corredor de forma majoritária, né? O Arias muitas vezes acabava sendo aquele cara que sobrava no momento defensivo, no elenco do Fluminense. A gente esperava talvez que o Inestrosa tivesse que ter um pouco mais, tá bom? Eu acho que, pra vocês terem uma ideia, o Canoy, por exemplo, passa de 120 metros por minuto. Então, se ele for fazer um corredor defensivo pelo Fluminense, talvez ele tenha que subir um pouquinho esse índice, tá bom? Piques de alta intensidade, que é a quantidade de vezes que o cara supera 20 km por hora. Numa partida, o Inestrosa também é superior ao Arias. Nesse sentido, 84,14 contra 73,9 do Arias, o que também é natural por essa questão do corredor defensivo. E distância percorrida em alta intensidade, é quantos metros numa partida aquele jogador consegue fazer acima de 20 km por hora. O Inestrosa também faz melhor, 920,43 em média, metros, claro, contra 816,77 do Arias. Como eu falei, isso são características que mostram que o Inestrosa tem mais velocidade do que o Arias, e por fazer uma função de corredor, propriamente dito, não um cara de circulação, pelo terço final, a tendência realmente é que ele tenha que fazer percorrer mais distâncias, explodir mais em velocidade do que John Arias. Mas vamos ver como ele vai sair com esse tipo de exigência física no futebol brasileiro. Eu não acredito que o Inestrosa vai chegar para ser aquele cara que vai sobrar no momento defensivo, que vai ficar largado ali, podendo ser um cara só para ser acionado no momento com bola. Então ele vai ser mais exigido no momento defensivo com a camisa do Fluminense, tá bom? Deixaram um like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E vamos continuar, pessoal, analisando a carreira do jovem colombiano, vamos ver como é que foram suas temporadas passadas, né? Então bora lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Inestrosa como profissional. Temporada 22-23 pelo Pachuca do México, 32 jogos, 3 como titular, 1 gol e 3 assistências. Temporada 23-24, ainda pelo Pachuca, 13 jogos, 9 como titular, 1 gol e 1 assistência. Ano de 2024, ele começa a temporada pelo Columbus Crew, da MLS, e depois volta para a Colômbia para jogar pelo Atlético Nacional. 50 jogos, 30 como titular, 6 gols e 3 assistências. Majoritariamente, esses gols, essas assistências, as boas atuações aconteceram no segundo semestre, com a camisa da equipe colombiana. Aí vem o ano de 2025, nós já vimos os números dele nessa temporada pelo Atlético Nacional. Então, assim, é um cara que está em alta, é uma boa contratação do Fluminense, já antecipando, né, o que eu vou falar daqui a pouco, no final do vídeo, mas tem um entendimento que é um atleta que demorou um pouquinho para poder chegar nesse seu auge. Na verdade, de 4 temporadas aí como profissional, em 1,5 ele conseguiu ter uma boa performance. Nas outras, quando esteve em outros cenários que não o futebol colombiano, México, Estados Unidos, até na base do Palmeiras, aqui no futebol brasileiro, ele não conseguiu ser esse protagonista, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Marino Inestrosa chegando para reforçar o Fluminense. Bem, galera, agora é uma tarefa árdua, que é a gente analisar a chegada de Marino Inestrosa, tentando desassociar da saída
de John Arias. Eu sei que todo mundo vai comparar, vai todo mundo cobrar do atleta que ele seja um substituto do Arias, mas eu acho que esse caminho vai levar a gente numa pressão exagerada com o jogador e com certeza numa frustração. Já adianta, é um jogador diferente do Arias, um jogador que hoje não tem nem de perto a capacidade de desequilibrar no futebol brasileiro que o colombiano do Fluminense antigo tinha, mas ele não deixa de ser uma boa contratação, tá bom? Claro que é um atleta que vai ter que se provar fora do futebol colombiano, ele não conseguiu ainda ser um protagonista no México, nos Estados Unidos, até na época de sub-20, no Palmeiras. Então, todas as experiências que ele teve fora do futebol colombiano não foram nem de perto próximas do que ele vem jogando agora nos últimos 12 meses. Então, assim, claro que é um jogador muito jovem, é natural também ele não ter se adaptado a esses lugares. Ele nem teve muito tempo para jogar no México e nos Estados Unidos, né, pessoal? Mas ele vai encontrar isso também no Fluminense. Ele não vai ter muito tempo de adaptação, a torcida não vai ter paciência, eu conheço muito bem a torcida do Fluminense, já vão querer que ele chegue sendo um John Arias. E, pessoal, nem o Arias chegou sendo um John Arias no Fluminense, vamos lembrar como é que foi a sua chegada lá em 2021. Ele só foi começar a ser titular do Fluminense lá na reta final do Carioca em 2022. Então tenham paciência, porque é um jogador que tem muito a agregar ao Fluminense, mas com outro perfil, um cara mais de velocidade, um para um ofensivo, aquela força de arraste que a gente fala. Na minha opinião, eu acho que o Fluminense ainda vai ter que trazer um substituto para o John Arias. Um jogador com capacidade circular pela zona central do campo, um cara mais experiente, um jogador que talvez não tenha que passar por um período de adaptação, como vai ser o caso do Nestroso. Então eu acho sim o Nestroso uma boa aposta que o Fluminense está fazendo, mas lembrando, é uma aposta, não é um jogador que a gente tem certeza que vai ser um protagonista, mas provavelmente, assim como vem sendo com o Lescano, Lavega, como foi com o Bernal ano passado, que só agora está conseguindo jogar bem, como foi com o Hércules, que começou mal no Fluminense só agora, também está sendo um jogador de alto nível, um jogador que provavelmente não vai chegar e mês que vem já vai estar sendo um protagonista. Então, boa aposta do Fluminense, é uma boa captação, um jogador que tem muito potencial sim, mas não é um John Arias, na minha opinião, ainda vai ter que ver esse jogador com um pouco mais de quilate, certeza, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda, na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!